Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto O Privilégio dos Pastores. Esse texto foi escrito por Marisa Vieira. Não foi escrito por mim e esse texto está no Manancial. Então, o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou ler o texto da irmã Marisa e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, podemos iniciar orando? Senhor Deus, nós te agradecemos este momento, o privilégio de estarmos juntos, o privilégio de podermos livremente cultuar o seu nome, ler a tua palavra e falar de ti. Que nós possamos sempre, Senhor, estarmos dispostos para aprender de ti. Obrigado por tudo, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o texto hoje fala sobre o privilégio dos pastores. E o texto bíblico que nos remete a isso é Lucas 2, capítulo 2, versículos de 8 a 20. E diz assim, olha, os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma notícia boa para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Este será a prova. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas que Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Amém? É linda essa passagem, né, irmãos? É muito linda. Bom, o versículo escolhido pela irmã Marisa Vieira para ser o nosso versículo-chave é o 15. E diz assim, quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, o nosso texto diz que esta noite em que os anjos apareceram era uma noite comum de trabalho. Os pastores estavam lá, fazendo o trabalho que eles faziam todos os dias, executando a rotina deles. Mas as ovelhas estavam no campo e os pastores estavam tomando conta delas. Estava tudo escuro, um silêncio naquele lugar, que era um cenário comum na vida daqueles pastores. Só que essa noite foi muito especial, muito diferente. Porque aconteceu uma coisa muito diferente de todos os dias. Apareceu o quê? Um anjo. Um anjo. E a glória do Senhor o cercou, e o nascimento mais importante da humanidade foi anunciado. O anjo veio para contar para eles que Jesus havia nascido. Que noite extraordinária! Esses simples pastores tiveram o privilégio de participar dessa maravilha. Você imagina, você está trabalhando lá no seu trabalho de todo dia e de repente aparece um anjo para te dar uma notícia maravilhosa dessas? Bom, esses pastores eram pessoas comuns, como eu sou,
como os irmãos são. E eles receberam a notícia do nascimento de Jesus a despeito de serem pessoas comuns. Então, o anúncio da boa nova de salvação é sempre um presente do Senhor. Então, é um privilégio para nós presenciar a manifestação do poder de Deus salvando vidas. Então, lá naquela época, o anjo do Senhor veio para contar que Jesus havia nascido. Mas hoje, a cada dia, o Senhor pode nos dar o privilégio de levar as pessoas a serem salvas. Então, a festa no céu quando isso acontece. Então, o Senhor nos permitiu, a mim e a você, participar da sua missão de salvar o perdido. Então, Jesus não precisaria de nós, o Senhor não precisava de nós, o Espírito Santo não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco. Ele quer contar conosco. Então, nesta missão tão árdua que é apresentar o Senhor Jesus e mostrar que Jesus veio para salvar cada um de nós dos nossos pecados, da vida errada que levávamos, nós fazemos parte desse plano, nós podemos falar isso para as pessoas. Então é maravilhoso levar alguém ao encontro de Jesus e participar de sua trajetória no conhecimento dele. Então, poxa, não tem coisa melhor, né, que você poder apresentar Jesus Cristo para uma pessoa. E essa pessoa fala, puxa vida, antes eu nunca tinha pensado nisso e agora eu aceito Jesus como meu Salvador. Nossa, isso é um privilégio, né, que nós temos. Então, o encontro com Cristo, segundo o texto aqui, é o maior presente que Deus nos deu. Assim como foi para aqueles pastores que se encontraram com o bebezinho Jesus. Então, muitas vezes, a gente corre tanto, faz tantas coisas ao mesmo tempo, vai para o trabalho, vai para o estudo, vai para a feira, vai para o mercado, fala com o marido, fala com o filho, leva neto, sobrinho, tantas coisas nós fazemos, que a gente abre mão do privilégio de levar uma pessoa em encontro do mestre. Porque a gente acha que não tem tempo, né? Tá sempre correndo, tem coisas a fazer. Então a gente acaba priorizando coisas terrestres e deixando de fazer o nosso papel de filho de Deus. Então, o nosso texto aqui diz que a gente não deve deixar passar essa oportunidade, né, de levar pessoas a Jesus. Nós fomos convidados, eu fui convidado, você foi convidado a participar da festa da salvação. Então a gente não tem que abrir mão desse presente que Deus nos deu. Então é lógico, não é por causa disso que a cada pessoa que nós encontrarmos, nós vamos falar para ela, escuta, onde é que você vai passar a eternidade? De sopetão. Não, nós temos que levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Criar oportunidades de falar do Mestre e não perder nenhuma oportunidade que se nos apresenta, né? Então, assim, como aqueles pastores, a mensagem foi entregue para eles. Aqueles pastores receberam a mensagem da Boa Nova do Evangelho. E nós também temos o privilégio de levar essa palavra. Então, eles foram premiados pelas suas ações, pela sinceridade, porque o Senhor entendeu que eles acreditariam e que eles estavam dispostos a ouvir aquela boa nova. Então, porque eles creram em Deus, eles foram correndo para Belém e conheceram o recém-nascido, né? Então, essa atitude de largar o que eles estavam fazendo, largar a rotina deles e ir para conhecer Jesus, foi fundamentado numa crença sincera, né? Então, eles acreditaram que o Messias havia chegado. E não era assim, pertinho. Era andar muito, 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 muito. Dizem até algumas pessoas que quando os reis chegaram lá, os pastores chegaram lá, Jesus já era grandinho, né? Porque Herodes, inclusive, tinha mandado matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, supostamente, Jesus poderia até ter 2 anos, né? Então, a mensagem foi entregue para aqueles pastores e foi entregue para nós também. E nós temos que compartilhar. Então a gente sabe que no mundo tem muito sofrimento. Muitas pessoas estão morrendo de fome, outras tantas morrendo de Covid. Tanta gente se perdendo. Isso é muito trágico. Mas não existe nada mais trágico do que uma alma
se perder sem conhecer Jesus Cristo. E pessoas que nós conhecemos, que estavam perto de nós e com as quais nós não falamos. Então a pessoa vai passar a eternidade longe de Jesus Cristo e nós não fizemos o nosso papel. Então, quantos vão cruzar esse caminho sem nunca ter conhecido Jesus Cristo, né? Porque uma coisa é você passar por essa vida, outra coisa é você ter o privilégio de escutar, de entender o plano da salvação. Então, a gente tem essa responsabilidade de contar para os outros que Jesus Cristo veio, que ele morreu, ressuscitou e ele voltará. Então, é necessário que nós façamos algo, porque a gente já escuta os passos de Jesus. Nós vemos que o nosso mundo caminha para o fim. E essa é a esperança do cristão, é que Jesus venha nos buscar. Esta é a nossa esperança, é a razão da nossa esperança. Então, a gente tem que louvar a Deus como os pastores, porque assim como eles receberam esta mensagem, a mensagem foi entregue a mensagem para nós também. E nós temos que compartilhar essa boa notícia. Então, os pastores, eles voltaram para os campos e glorificaram a Deus pelo que tinham visto. Eles foram lá conhecer o Senhor Jesus e depois eles retornaram para a rotina, para a vida deles, mas eles glorificaram a Deus. Então, não era uma coisa assim que era passageira. Ah, vimos o bebê e agora já era. Não, eles viram Jesus Cristo. Eles conheceram Jesus. Então, eles deram muitas glórias por causa disso. Eles se sentiram privilegiados. E nós temos que entender o privilégio que nós estamos tendo também. Bom, conclusão. Eu fico me perguntando por quê? Por que o Senhor escolheu pastores para apresentar Jesus Cristo? Eles não eram nada importantes, eles não tinham grandes conhecimentos. Por quê? Por que razão ele escolheu os pastores? Então, é assim, segundo o que eu penso, o propósito de Deus era que todo mundo pudesse entender que se a mensagem principal, a mensagem que Jesus Cristo veio ao mundo, foi entregue a pessoas tão simples como os pastores, eu acho que isso quer dizer que cada um de nós, independente daquilo que fazemos ou que aprendemos, ou quão importantes somos, ou quão insignificantes nós possamos achar que nós somos, essa mensagem é para nós. Então, quando Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus que a gente tinha que ir para todo mundo, pregar o evangelho em Samaria, até os confins da terra, então isso queria dizer que a gente tinha que pregar o evangelho para qualquer pessoa. Ninguém ficaria de fora. Então a gente tem que ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ah, é só para rico, é só para pobre, é só para... Não, para todas as pessoas, indiscriminadamente, porque nós não sabemos qual delas será salvo. Então, Jesus Cristo, ele eliminou qualquer possibilidade de discriminação da nossa parte. Então, o nosso dever é falar de Jesus Cristo, porque todo mundo tem necessidade da salvação, independente da sua situação financeira, da sua posição social, do que ela tenha feito no passado, das coisas que ela tenha acreditado até então. Então, que nós possamos, aprender com Jesus Cristo, que a gente não pode fazer acepção de pessoas, e que nós possamos levar a cada pessoa que passa por nós a palavra do Evangelho, a boa nova. Que nós não sejamos aqueles crentes chatos que pegam no pé, que ficam culpando, apontando. Não, que nós possamos amar o nosso próximo. Assim como alguém nos amou um dia e nos falou de Jesus e nos apresentou um amor maior que é de Jesus Cristo. Que nós possamos amar os nossos irmãos e apresentá-los a eles, e apresentar para eles tudo o que Jesus fez por cada um de nós. Nosso manancial termina assim: o encontro com Cristo é o maior presente que Deus nos deu. E amém por isso, né, irmãos? Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. É lógico, né?
a minha palavra de ordem, que é saudades.